hoje vamos conversar sobre Tales of the Jedi, ou Histórias dos Jedi, que é a nova série animada de Star Wars que chegou no Disney Plus agora, com seis episódios, 3 contando uma história, 3 contando outra, basicamente. Eu já vou explicar melhor isso. E claro que eu não podia deixar de vir falar aqui, porque animação e Star Wars, e tem a Ahsoka, bate nela. Tem a Ahsoka na animação, então óbvio que eu tinha que vir aqui falar sobre Tales of the Jedi, que eu adorei. Então, como eu falei, são 6 episódios. Eles têm aí em torno de 15 a 20 minutos, super rapidinho de assistir. E como eu falei, eles vão, entre aspas, contar 2 histórias, né? Tem 3 episódios que vão focar no Dukan, quando ele ainda era Jedi, antes dele virar um Lord Sith. E as outras 3 vão focar na Ahsoka. Eu não gostei muito da organização dos episódios, porque começa com um episódio da Ahsoka nenezinha, tipo, quando ela acaba de nascer, aí vem os 3 episódios do Dukan, e aí vem os 2 episódios da Ahsoka de novo. Eu fiquei tipo, não tá legal, não gostei. Não fez muito sentido na minha cabeça isso. Acho que essa é a minha única crítica negativa, realmente negativa a respeito disso. Além de que, mudaram o que tinha no livro da Ahsoka. Porque o último episódio, né, o episódio 6, que é o terceiro da história da Ahsoka, se passa durante esse livro. E mudaram a história do livro. Então, descanonizaram o que tinha aqui no livro. E isso me deixou meio triste. Eu gostava muito de como estava a história no livro. Mas tudo bem. Então, a partir daqui, vai ter spoilers nesse vídeo sim, porque eu quero falar de verdade o que eu achei, colocar aqui sentimento, colocar emoção, colocar críticas. Então vai ter spoilers. Se você ainda não assistiu, cara, literalmente em 1 hora você mata os 6 episódios, então rapidão, você vai lá e volta aqui e continua vendo o vídeo. Ou então, tudo bem, assiste aqui comigo e depois você vai assistir os episódios, que é super gostosinho de ver também. Começar falando mais da parte do Dukan, então. Cada episódio se passa num período da vida, né? O da Ahsoka também, cada episódio é num período da vida. Então, eu gosto como a gente começa vendo ali meio que eu entendi que, tipo, é o momento que o Dukan começa a quebrar com o lado da luz, né? Com o light side. Que eles vão resgatar o filho de um senador e tudo mais. E aí ele, tipo, vai pra cima do próprio senador, assim, sabe? Enforcando ele, force choke e tudo mais. Então eu já fiquei, tipo, interessante. Acho que foi aí que tivemos uma racha no personagem, né? E ele tá junto com o padawan dele, que é ninguém menos do que o Qui-Gon Jinn novinho. E que, nossa, até em animação esse cara fica lindíssimo, né? Ele aparece de novo, inclusive, já mais velho. E aí é meio triste, porque ele aparece no último episódio, né? O último episódio do Dukan é justamente quando o Qui-Gon morre nas mãos do Maul. Ou seja, se passa lá no episódio 1 da trilogia prequel. Quando eles encontram o Maul em Tatooine e depois em Naboo. E aí ele morre por causa do Maul e depois o Obi-Wan mata o Maul. E aí depois, quem assistiu as animações sabe que o Maul não morreu. Mas, né, vocês entenderam. E é interessante ver como o pensamento do Dukan passou, sim, pro Qui-Gon, né? A gente sabe que o Qui-Gon, ele questiona muito o Conselho Jedi, questiona algumas decisões e não sei o quê. E nesse primeiro episódio do Dukan, você vê justamente o senador falando pra ele que, tipo, os Jedi protegem os ricos, protegem os poderosos, né? Eles são, tipo, cachorrinhos do Senado. Eles não estão ali para proteger o povo como deveriam. Então, já vem essa crítica aí, que eu acho que é uma crítica incrível que Star Wars faz atualmente, né? Ao Conselho Jedi, aos Jedi no geral, porque isso é muito real. Até em Clone Wars, né? Na última temporada, quando a Ahsoka sai do Conselho e ela tá vivendo entre o povo comum, né? Ela ouve muito essa crítica e ela fica meio tipo, eu não sabia que tava acontecendo isso. Aí o pessoal fica tipo, óbvio que você não sabia, os Jedi não prestam atenção no que acontece nas camadas mais baixas da sociedade. Vocês são cadelinha dos ricos, né? Então eu gosto muito como rola essa crítica aqui também. Porque eu acho que é um negócio que o pessoal enaltece Jedi, né, desde do episódio 4, né, desde que saiu o primeiro filme de Star Wars, porque, nossa, muito legal, não sei o que, realmente muito legal, mas
os caras erraram de um tanto que, olha, sinceramente, o Conselho Jedi, principalmente, a gente sabe que tem Jedi muito bom ali no meio. Muitos Jedi são bons. Mas por causa do Conselho e dessa cegueira pro resto do mundo, né, focando só neles e no que o Senado manda, tipo, pra começo de conversa, Jedi não devia nem entrar em guerra, né? Então essa coisa deles serem generais nas guerras clônicas já é um absurdo. Porque Jedi tá ali pra promover a paz, não pra ir pra guerra. Ah, então eu amo quando criticam Jedi, quando criticam o Conselho. Então eu fiquei satisfeitíssima quando isso acontece. E mostrando como isso foi, tipo, entrando nas entranhas do Dooku. Aí o episódio seguinte é ele com o Mace Windu, né? E você vê que, de novo, cada um segue pra um lado, né? O Mace Windu vai lá, cadelinha do Conselho, focado na missão, não sei o que. E o Dooku tá tipo, não é esse o jeito certo de ajudar o que tá acontecendo aqui. Tem alguma coisa errada, vamos fazer de um outro jeito, não sei o que. E querendo ou não, você vê que é muito o jeito que o Anakin acaba trabalhando também, né? E que o Qui-Gon acaba trabalhando também. Imagina se o Annie fosse Padawan do Qui-Gon. Caraca, isso é muito foda. Mas isso acaba refletindo na própria Ahsoka, né? Se for pensar, tipo, todo esse caminho chega na Ahsoka ao ponto dela sair da Ordem Jedi, né? Então eu acho que é interessante ver como isso começou. Não sei, eu consegui fazer essa trilha, sabe? Do Dooku passou pro Qui-Gon, do Qui-Gon passou um pouquinho pro Obi-Wan, que aí ali ao mesmo tempo pro Anakin, né? E aí chegou na Ahsoka e ela saindo da Ordem. Então é muito interessante realmente ver como começou e onde a gente chegou com isso. E o último episódio do Dooku, como eu falei, é quando o Qui-Gon morre e aí o cara, tipo, despiroca de vez, né? E a gente vê, pra variar um pouco, o Palpatine como Lord Sidious ali, né? Comandando as coisas pelas sombras e não sei o quê. E aí é quando o Dooku realmente sai da Ordem Jedi e passa pro lado do Sith, virando... Aí como que é o nome dele? Lord Tyrannus. Ele não chega a assumir esse nome na animação, né? Mas aqui a gente sabe que ele ganha esse nome depois. Mas eu fiquei muito triste com essa cena final do Dooku, porque ele teve que matar uma colega Jedi dele, né? Pra provar essa lealdade aí ao Palpatine. E isso me doeu um pouco, porque a mestre Yadi, que é tipo da mesma raça do Yoda, assim, ela é muito fofinha. E você vê que ela tá entendendo por que o Dooku tá fazendo o que tá fazendo. E ela tenta convencer ele a, tipo, cara, continua comigo, a gente vai mudar as coisas. Então, assim, eu acho muito triste quando você trabalha com o passado de uma franquia que já existe, porque, tipo, não dá pra mudar o futuro, né? Então, ele ia ter que sair da Ordem pra virar Lord Tyrannus e tudo mais. Mas, naquele momento, você vê que ele dá uma balançada meio, tipo... E se eu topar ficar do lado dela e a gente mudar as coisas por dentro, sabe? Então, assim, tudo podia ser tão diferente. Eu odeio quando a gente trabalha com o passado, porque não dá pra mudar. Mas você vê que existia ali uma esperança, tipo... O tempo todo de Clone Wars eu assistia ficando assim, eu sei que existe uma chance do Anakin não virar o Darth Vader, porque olha como eles estão trabalhando o personagem aqui na série, sabe? E, nossa, isso me doía muito. E então, né, essa cena aí foi, inclusive, me lembrou muito o duelo do Yoda com o Dooku na trilogia prequel, né? Se eu não me engano, é até no mesmo hangar que rola essa luta dos dois. Mas então eu gostei bastante de ver um pouco desse passado do Dooku. Foi bem interessante ver, realmente foi muito rápido, mas foi legal. E deu uma saudadezinha da voz do Christopher Lee como Dooku, confesso. Pra mim ele sempre vai ser o Conde Dooku, né? Mas eu gostei bastante desses 3 episódios, realmente ver o passado dele, foi muito interessante. E aí, como eu falei, tem os outros 3 episódios que são focados na Ahsoka. O primeiro é literalmente ela bebezinha, como eu falei, então é quando ela nasce e tudo mais. E aí é muito legal porque a gente vê ali a aldeia da Ahsoka, né? A gente vê os pais dela. E eu achei lindo ver tanto Togruta junto, né? Que é a raça da Ahsoka. E ver os diferentes desenhos deles, assim, sabe? Porque eles têm aquelas manchinhas, assim, né? Que fica parecendo, tipo, war painting. E cada um tem a sua estética diferente disso. Eu achei tão bonito, é um povo tão lindo. É uma tristeza pra mim a gente não ter mais Togrutas, assim, por Star Wars, porque eu acho eles lindos. E esse episódio foi muito bonito e mostra como a Ahsoka ali com 1 aninho já tava muito conectada à força.
E foi muito bonitinho esse episódio, eu gostei muito. E eu gostei muito de ver realmente essa aldeia dela, né? E é uma aldeia matriarcal e tudo mais. Eu achei muito fofo mesmo. Gostei demais desse primeiro episódio. É como eu falei pra mim, deu uma bagunçada na ordem, né? Porque depois vem os 3 episódios do Dukan e você fica meio tipo... Uou, cadê a Sokka? Aí depois volta pra Sokka, mas volta num episódio que... Oh, pra surpresa de ninguém... Quase chorei assistindo esse, porque eu fui chorar mesmo no último. Mas por quê? No segundo episódio da Ahsoka, que é o episódio 5 da série, mostra ela em vários momentos da fase, assim, né? Tipo, treinando com os clones e treinando com a Anakin. Então, a primeira cena, inclusive, é muito fofinha, porque parece muito que tá, tipo, o Annie e o Obi-Wan sentadinhos na arquibancada da escola, vendo a Ahsoka no jogo de vôlei do ensino fundamental, sabe? Eu achei muito fofa essa cena. Eu fiquei muito feliz de ver meu triozinho junto de novo, mas principalmente de ver, como sempre, né, a conexão do Anakin com a Ahsoka, porque ela mostra ali o treinamento que ela tá fazendo, né, contra os blasters dos droids. E aí o Anakin vira e fala assim, cara, isso daí é muito fácil, porque droid é previsível. Eu quero te preparar pra tudo, então vem comigo que a gente vai treinar de verdade agora. E aí ele faz, tipo, um círculo de clones em volta da Ahsoka. E aí, como os clones são humanos, né, não são máquinas, fica muito mais imprevisível. E aí o treinamento dela fica muito mais pesado. Então ela fica lá, tipo, ralando, apanhando um monte deles, atirando com aquelas... É que não é bala, né, aqueles laserzinhos que só atordoam. Não vai matar ela, né? Só dá aquela atordoada. E aí o Anakin fica, tipo, de novo. E aí vai cortando pra, tipo, depois de alguns anos. Até que... Aí acho que só quem assistiu Clone Wars vai conseguir entender a referência. A gente chega no momento da Ordem 66. Não chega a mostrar o que acontece, né? Quando tá a Ahsoka e o Rex. E eles vão passar ali a porta pra encontrar os outros clones. Mas tem na série, em Clone Wars, né, que eles estão fingindo que a Ahsoka é refém do Rex e tudo mais, e aí aquele momento daquele apertãozinho no coração, porque eles não cansam de me mostrar a Ordem 66. Mas como eu falei, eu não chorei nesse episódio, eu chorei no seguinte, porque ele começa... E isso, eu já chorei no trailer. Quando saiu o trailer, eu até fiz react aqui, porque no trailer mostrou que ia mostrar o funeral da Padmé. E aí o episódio 6 começa com o funeral da Padmé em Naboo. E aí eu não aguentei. Aí eu chorei e... não dá. Porque a Ahsoka foi lá no funeral dela, né? E ela encontra com o Bail Organa e ele fica tipo, sua maluca, some daqui. E ela fica tipo, mas ela era minha amiga. E aí, ai, eu desmontei nessa hora. Não aguentei, não. Foi incrível. E aí, como eu falei, né? Eles contam a história do livro, mas eles mudam o que acontece no livro. Eu não vou falar o que acontece no livro, né, mas resumindo, a Ahsoka vai pra outro planeta, ela assume outro nome, ela começa a chamar Ashla agora, e ela não tá mais usando a força, nem as habilidades dela, porque ela tá escondida, né, ela tá disfarçada. Se alguém descobre que ela é uma Jedi ou uma antiga Jedi, os Inquisidores vão atrás dela. Acontece que rola um acidente, ela acaba usando a força, alguém vê isso acontecendo, um Inquisidor chega nesse planeta e destrói tudo até conseguir chegar na Ahsoka, a Ahsoka mata ele. E é basicamente o que acontece no livro, só que é de uma forma diferente. Eu fiquei triste que na série não mostraram ela purificando os sabres do Inquisidor, porque no livro ela tem os sabres brancos, né, onde ela consegue os sabres brancos dela, que inclusive ela aparece em Rebels, que ela aparece em Mandalorian e tudo mais, que vai aparecer agora na série dela, né, com os sabres brancos. Então, eu queria que eles mostrassem ela purificando os sabres, porque no livro, o Inquisidor vai atrás dela, ataca ela acaba com ele, pega os 2 sabres vermelhos dele, purifica os cristais Kyber dos sabres do Inquisidor, e aí ela tem os 2 sabres brancos que ela usa a partir de então. E eu fiquei muito triste que não mostraram isso. Então, assim, eu não fico triste que mudaram a história do livro. Eu realmente só fico triste que não mostraram uma das cenas mais importantes, que é ela purificando os cristais, né, dos sabres do Inquisidor, pra ela ter os novos sabres dela. E eu queria que quando ela reencontrasse com o Organa fosse mais do jeito que é no livro, que ela, tipo, entrando escondida na nave dele e tudo mais. Acho que ia ser mais interessante assim. Mas tudo bem, a partir de agora, né, Tales of the Jedi já faz uma conexão aí com Rebels, pra quem quiser continuar assistindo, acompanhando a história da Ahsoka,
Como eu falei, tem a conexão com Clone Wars, e aí tem a conexão com o Rebels. Então assim, se você quer acompanhar a história da Ahsoka, eu até cheguei a fazer um vídeo da história da Ahsoka, vou deixar aqui nos cardzinhos em cima, mas se você quiser acompanhar a história dela, você assiste o episódio 1 de Tales of the Jedi, aí você assiste Clone Wars, aí você assiste o episódio 5 de Tales of the Jedi, aí você assiste o episódio 6, aí você assiste Rebels. Acho que é isso. E depois assiste Mandalorian. E provavelmente depois é a série dela. Eu acho que é isso. Não necessariamente você precisa ler o livro agora. Como eu falei, mudaram a história, então o canônico tá na série, não no livro. Mas eu super recomendo a leitura do livro também, porque é uma delícia de ler esse livro, de verdade. Bom, acho que é isso. Acho que eu acabei falando até mais do que eu queria, mas quem me acompanha aqui de Star Wars sabe que mexeu com a Anakin, mexeu com a Ahsoka, não tem jeito, eu acabo falando muito mais do que eu devia mesmo. Então é isso, eu gostei bastante de Tales of the Jedi, eu queria que tivesse mais, inclusive, eu espero que eles continuem trabalhando isso, trazendo mais histórias desses personagens, né? Eu gosto muito de falar que Star Wars preenche as lacunas que a gente tem entre os filmes, né, das trilogias principais, com essas séries, então eles vão preenchendo lacunas, e é muito gostoso ver mais lacunas sendo preenchidas. Então eu realmente amei Tales of the Jedi e eu quero saber se vocês também gostaram, se vocês têm alguma crítica negativa ou se vocês só gostaram mesmo e curtiram aí essa 1 hora de episódios gostosinhos de assistir de Star Wars. Me conta aqui nos comentários. E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Se você gosta de Star Wars, eu tô sempre fazendo cobertura das séries e dos filmes que estão saindo aqui no canal. Vai ter vídeo de Andor quando acabar a temporada, né? Tem um vídeo de primeiras impressões aqui já, mas quando acabar a temporada vai ter um vídeo falando da temporada como um todo. E já puxando a Ahsoka aqui de novo, né? Quando a série Ahsoka estrear ano que vem, vai ter cobertura episódio por episódio aqui no canal, porque vocês sabem, a Ahsoka é uma das minhas personagens preferidas de Star Wars. Então é óbvio que eu vou fazer a cobertura completíssima de Ahsoka por aqui, então não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal. E também deixa seu like nesse vídeo porque me ajuda muito, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso. Eu fico meio lenta quando eu falo de Star Wars, quem me acompanha sabe, eu tenho várias pausas assim pra chorar, pra respirar mais fundo, então o cérebro dá uma desassociada. Mas é isso. Um beijo, até a próxima e que a força esteja com vocês.